Olá pessoal, tudo bem? Animados então? Estamos aqui então na nossa aula sobre o Estatuto do Idoso, onde no bloco anterior nós estávamos justamente passando ali as possibilidades de medidas protetivas. Lembra que eu disse para os senhores que não é uma lista exaustiva, é uma lista exemplificativa. Mas se você memoriza, mentaliza aquelas sugestões de medidas, já está ótimo. Por quê? Vamos aqui resolver duas questões que você vai vendo aí como que isso é cobrado. Dá uma olhada aqui, ó. Sobre as regras dispostas na Lei 10.741, Estatuto do Idoso, a respeito das medidas específicas de proteção ao idoso, é incorreto afirmar. Cuidado, tá, pessoal? Existem bancas que gostam muito de buscar o incorreto justamente para pegar aquele candidato cansado, que está buscando só as corretas. Aqui é a incorreto. Vamos ver então. A. As medidas de proteção previstas em lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Correta. A gente já viu aqui que correta. 2. A inclusão em programa oficial e comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas é uma medida aplicável à pessoa de convivência do idoso que lhe cause perturbação, mas não se aplica ao idoso em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Óbvio, pessoal, que essa é a alternativa incorreta, porque se o foco aqui é a proteção ao idoso, justamente como um respeito ao princípio da dignidade, é que essas medidas devem ser aplicadas ao idoso, caso seja necessário, ok? Lembra que eu falei, é aplicado ao idoso e às pessoas que convivem com ele. C. São medidas aplicáveis ao idoso, dentre outras, o encaminhamento à família ou curador, mediante termos de responsabilidade, abrigo entidade, abrigo temporário e a requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Correto também. D. O rol de medidas previstas no Estatuto do Idoso não é taxativo, tendo o legislador estabelecido a possibilidade de determinação ou aplicação de outras medidas. Correto também. Falei isso para vocês 1 milhão de vezes. E nas situações de ameaça ou violação aos direitos reconhecidos ao idoso, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar qualquer medida de proteção ao idoso. Corretíssimo. Essa é a questão que eu falo para vocês que é uma questão fácil. Por que é uma questão fácil? Porque ela cobrou a literalidade desse artigo sobre as medidas protetivas, o artigo 45, que a gente acabou de ver no bloco anterior, ok? Então, essa é a questão que se vier e vai vir, pode, ó, nadar de braçada, porque vocês vão conquistar essa questão. Joinha? Vamos fazer mais uma questão? Vem comigo aqui. Concurso para promotor de justiça. Dentre as medidas de proteção estabelecidas pelo Estatuto do Idoso, no caso de ameaça ou violação dos direitos do idoso, estão o encaminhamento à família ou curador mediante termos de responsabilidade, a requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar e o abrigo entidade. As medidas de proteção podem ser determinadas ou requeridas pelo Ministério Público, não podendo o Poder Judiciário determiná-las de ofício. Certo ou errado? Certíssimo, pessoal. Cuidado, tá? Por quê? Porque o aluno pode olhar e falar assim, ué, professora, nesse caso aqui, fica parecendo, né? O Ministério Público pode mais do que o Poder Judiciário? Não, não é que o Ministério Público pode mais. É que conforme a legislação, quem é que pode pedir tais medidas? Promotor de justiça ou Poder Judiciário a pedido deste. Ou seja, é o Ministério Público que tem que, ó, judiciário, cutucar o judiciário e falar, judiciário, aplique a medida, ok? Ele não pode fazer de ofício. Então, a questão está correta. Guarda essas questões, guarda essas dicas. Por quê? Porque vai pagar, vai valer a pena, ok? Muito bem. Política de atendimento ao idoso. Esse também é um ponto que costuma ser cobrado um pouco menos, mas costuma ser cobrado. Artigo 46. Vem aqui comigo, ó. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Então, a importância do quê? Da sociedade, da família, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, é um conjunto de ações. Quais são as linhas de ação da política de atendimento previsto no artigo 47? Então, quais são as linhas? Primeiro,
Políticas sociais básicas previstas na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 94. Tá vendo, então, por que lá no início do nosso primeiro bloco eu apontei para os senhores as principais legislações que depois acabam sendo retomadas nas legislações que seguem. Segundo, políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. Terceiro, serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Quarto, serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Quinto, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. E sexto, mobilização da opinião pública, no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Então, aqui são algumas das linhas de ação da nossa política de atendimento ao idoso. Professora, isso aqui é cobrado na literalidade menos do que as medidas protetivas. Então, se tiver aí, professora, meu espaço aqui da memória está reduzido, coloque as medidas protetivas. Não, professora, ainda dá aqui para acelerar, coloque as linhas da política de atendimento, ok? Joia! Próximo tópico que eu prometi para vocês, acesso à justiça, a partir do artigo 70, ok? O que prevê o artigo 70 e 71? O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Poderá. Ele tem que criar? Não, ele poderá criar essas varas especializadas, justamente para ter o quê? Para ter um acesso à justiça facilitado. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade ou superior a 60 anos. Tá vendo, ó? Cadê sua listinha aí, sua tabelinha onde você está colocando o que é 65 e o que é 60? Acesso à justiça, 60 anos, em qualquer instância. Então, não precisa da vara especializada. Em qualquer instância, vai ter essa prioridade. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge, superstite, companheiro ou companheira com união estável, maior de 60 anos, ok? Importante, então, que não ocorre a cessação dessa prioridade, podendo o quê? Ela se estender ao cônjuge, companheiro ou companheira, maior de 60 anos. Então, é importante o quê? O cônjuge também tem que ter maior de 60 anos. Mais de 60 anos, né? Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação ao serviço de assistência judiciária. Então, na Defensoria, eles também possuem prioridade. E parágrafo 5º, dentre os processos de idosos, dá-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Cuidado com isso aqui. Isso aqui é o quê? É a prioridade da preferência. Então, se eu tenho dois processos, um tem um idoso de 68 anos e o outro tem um idoso de 82 anos, o processo do idoso de 82 anos vai ser o quê? Prioritário em relação aos demais processos daqueles que estão abaixo dos 80 anos. Tá entendido? Isso é o que nós chamamos de preferência prioritária. E é uma novidade que eu chamo a atenção de vocês aqui, ó. Vem comigo. Essa prioridade veio pela Lei 13.466 de 2017, que estabelece no seu artigo 3º, parágrafo 2º, que dentre os idosos é assegurada uma prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos, inclusive para atendimento no sistema de saúde, artigo 15º do Estatuto do Idoso, e nos processos judiciais, como a gente viu aqui, artigo 71 do Estatuto do Idoso, para indivíduos com mais de 80 anos de idade. Não se trata de uma ampliação do privilégio, viu, pessoal? E sim de uma seletividade de proteção. Por quê? Esse maior de 80 anos, ele já é coberto pelo privilégio do quê?
dos idosos, pelo Estatuto dos Idosos. Mas achou o legislador necessário o quê? Criar uma prioridade dentro dessa preferência. Ou seja, colocar que esse acima de 80 anos tenha um atendimento ainda mais facilitado do que aquele idoso de 60, 65, 70 anos, ok? Lembrando que a tendência é o quê? Que cada vez mais a gente viva mais. Pode ser que daqui a pouco eles criem o quê? A preferência prioritária dos maiores de 90 anos. Professora, tanto é que o quê? A gente vê muito essa preferência prioritária em campanha de vacinação. Campanha de vacinação, você tá lá na fila, não é isso? Tá lá na fila, lá o dia inteiro na fila, aí chega o quê? Chega um idoso com 82 anos, o que que acontece? Ele passa na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele tem uma preferência prioritária. Muito parecido com o que acontece no Estatuto da Primeira Infância, ok? Que é o quê? Prevê uma proteção diferenciada para crianças de até 6 anos. Já viu aquelas campanhas de vacinação que eles colocam assim, grupos prioritários? Crianças de até 6 anos, ou eles colocam assim, crianças de até 5 anos, 11 meses e 29 dias, ok? É aquela criança do Estatuto da Primeira Infância ou para maiores de 80 anos. É o primeiro grupo. Por quê? Porque eles têm uma preferência prioritária em relação aos demais. Tá entendido? Esse é um ponto muito interessante que eu, se eu fosse examinador, eu cobraria. Joia? Continuando aqui. Proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis ou homogêneos. Esse é um ponto que aparece ali no artigo 81 e que vale a pena mencionar aqui para os senhores. Não acho que esse seja o foco do seu concurso, mas como aqui eu vou apresentar para os senhores uma preparação mais completa possível, vamos dar uma olhada nessa proteção judicial, ok? Artigo 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente. 1. O Ministério Público. 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 3. A Ordem dos Advogados do Brasil. Ou 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre os fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia se houver prévia autorização estatutária. Lembrando então que a DPU, embora não mencionada expressamente nesse artigo 81, ela também é legítima por força do artigo 4º, inciso 11º, da Lei Complementar 132 de 2009, ok? Então, cuidado com esse detalhe. Não acho que seja aí o foco do seu concurso, mas vale a pena ficarmos ligados. Por quê? No artigo 82, vem uma menção à questão das pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas pela questão de violência contra o idoso? Dá uma olhada aqui, ó. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por essa lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Esse é um ponto muito importante, tá? Todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exterior de atribuições de poder público que lesem direito líquido e certo previsto nessa lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandato de Segurança. Ok? Sendo assim, pelo princípio da proteção integral, lembra que eu trabalhei com vocês isso lá no início da nossa aula? O supracitado artigo dispõe que, para a defesa dos interesses e direitos tutelados, são admissíveis todos os tipos de ação pertinentes. Aí vem a questão, ó, questão CESP, agente, PCDF 2013. No que se refere ao Estatuto do Idoso, julgue o item que se segue. A pessoa jurídica poderá ser responsabilizada, nos termos da lei, pela inobservância das normas que visem prevenir a ameaça ou a violação aos direitos do idoso. Certo ou errado? Certíssimo, ok? Não é porque é pessoa jurídica que fica livre dessa responsabilização. Qual que é o fundamento da resposta dessa questão? Artigo 82, que a gente acabou de trabalhar aqui, ok? Vamos para o próximo ponto, que aí sim, é um ponto que é o foco do seu concurso. A questão dos crimes. Crimes previstos no Estatuto, questão da ação necessária para esta criminalização. Vamos dar uma olhada então a partir do artigo 94
Lembrando que a previsão dos crimes aparece a partir do 96, mas no 94 e 95 nós já temos o quê? Algumas condicionantes em relação a tais crimes. Dá uma olhada aqui, ó. Artigo 94. Vamos ler com muito cuidado esse artigo 94, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei número 9.099 de 1995 e subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Aqui, pessoal, é importante vocês terem o conhecimento dessa ADI 3096/5 do STF, que prevê o quê? Que é necessária uma interpretação conforme da Constituição com uma redução de texto para suprimir a expressão do Código Penal e a aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na 9.099, sendo benefício do idoso com a celeridade processual, ou seja, impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica do autor do crime. Como assim, professora? Seguinte, o que o artigo 94 fala? Se o crime, se a penalidade não ultrapassa 4 anos, aplica-se a 9.099 e, de forma subsidiária, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Só qual que é a questão? Isso foi inserido aqui para dar maior celeridade no processo envolvendo o idoso, ok? Ok. Só que o que o STF entendeu? Que o fato de ter a subsidiariedade do Código Penal poderia trazer o quê? Alguma atenuante, alguma despenalizadora para esse indivíduo, o que seria o quê? Prejudicial para o idoso. Portanto, a partir dessa ADI, eles julgaram pelo quê? Pela supressão da aplicação desse Código Penal. Professora, é possível que isso aqui caia na minha prova? É possível, eu acho pouco provável, tá? Sinceramente, eu acho pouco provável. Acho mais provável eles cobrarem assim: a Lei 9.099 se aplica aos crimes que não ultrapassem 2 anos. Aí você vai colocar errado, por quê? Porque ele não ultrapassa 4 anos, entendeu? Então, isso eu acho que é mais possível cobrar dentro da literalidade da legislação. Mas é importante conhecer essa discrepância? É muito importante. Por isso, então, que eu trago para vocês, ok? Artigo 95, ainda mais essencial. Olha aqui comigo. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Ação penal pública incondicionada. Vamos dar uma olhada aqui como que isso já foi cobrado? Olha aqui. Julga o item subsecutivo, ó, PCDF, ok? 2013. Julgue o item subsecutivo referente ao Estatuto do Idoso e ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Vamos ver aqui, ó. Quando uma pessoa dificulta o acesso de idoso a determinado meio de transporte por motivo de sua idade, incide em crime previsto no Estatuto do Idoso. Ok. Nessa situação, para que o Ministério Público proponha a ação penal correspondente, haverá a necessidade de representação do ofendido. Certo ou errado? Queridos, acabei de falar para vocês que o quê? Que é uma ação penal pública incondicionada. Sendo uma ação penal pública incondicionada, não haverá a necessidade do quê? Da representação do ofendido. Portanto, essa alternativa está incorreta. Professora, vai cair desse jeito? Claro que vai. Ó, pensamento positivo, ó. Coloquei a blusa exatamente para motivá-los aí. Por quê? Porque vai cair desse jeitinho sim, ok? Então, foca, dá uma lida ali nos crimes a partir do 96, que aí, tranquilo. Vamos ver mais uma questão? Também, ó, olha aqui. PCDF, ó, aqui, ó, concurso pra gente. No que se refere ao Estatuto do Idoso, julgue o item que se segue. O procedimento da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 9.099, não é aplicado a nenhum dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Ô, querido, se você erra essa questão, aí, efetivamente, você não merece. Tá? Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês o quê? Da importância de saber que o procedimento da Lei dos Juizados Especiais, 9.099, é aplicável, sim, aos crimes previstos no Estatuto por literalidade expressa na lei. Então, essa alternativa está incorreta, ok? Por conta desse não. Aqui, ó, volta comigo na tela, aqui, ó. Vem comigo na tela. Aqui, ó, por conta desse não, a alternativa está incorreta. Tranquilo, então? Professor, é dessa forma que vai cair? É dessa forma que vai cair. E aí, o que eu falei para vocês? Responda a questão e busque o quê?
fundamento. Olha aqui, ó. Fundamento de alguns dos pontos da questão anterior que a gente viu. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano. Então, esse aqui é o fundamento dessa questão aqui que fala que é crime dificultar esse acesso, ok? Lembrando que na incidência desse crime não é necessário o quê? A representação do ofendido, porque é uma ação penal pública incondicionada. Tá vendo como é tranquilo? É nesse ponto, professora? É nesse pontinho mesmo, joia? Vamos fazer mais uma questão aqui, ó. Olha que interessante, aqui eles te colocam num caso concreto. Questão tranquilíssima, tá? Vamos ver aqui, ó. A prova é hoje e você tem que gabaritar essa questão para garantir a sua nomeação. Vamos ver aqui, ó. Minerva, 45 anos de idade, é filha de Pomona, 62 anos de idade. 62. É idoso? É idoso. Ambas vivem juntas. Quando Pomona veio a adoecer gravemente, Minerva a levou para um hospital público e lá abandonou sob os cuidados médicos do estabelecimento, não mais retornando para buscá-la. Essa conduta de Minerva, alternativa A, é considerado um crime de preconceito punível pelo Estatuto do Idoso. Será que é crime de preconceito? B, não é considerado como crime, uma vez que Pomona, embora abandonada, foi deixada sob cuidados médicos. Será que simplesmente eu deixando sob cuidados médicos é o suficiente? C, não é considerada crime, por se tratar de hospital público, que tem a obrigação legal de cuidar de Pomona. Ah tá, se fosse hospital privado, aí tinha problema, não sei. D, seria considerado crime pelo Estatuto do Idoso apenas se Pomona fosse maior de 65 anos. Será? O Estatuto do Idoso não coloca aqui, o idoso é acima, igual ou acima de 60? E é considerado um crime pelo Estatuto do Idoso. Gabarito da questão, letra E. Essa é a questão que eu trouxe para vocês porque muitas vezes o simples é o correto. Às vezes você vai ficar procurando, você vai falar assim, professora, mas tá fácil demais. Calma, cuidado. Por quê? Porque às vezes justamente aquela questão que é a mais fácil é a questão que está correta. Qual que é o fundamento dessa questão? Olha aqui, ó. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade, efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. Mas associado ao artigo 98, abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandato. Detenção de 6 meses a 3 anos. Aqui falou que o hospital tem que ser público, privado? Não. Abandonar o idoso nesses locais já gera o quê? O crime, ok? É crime abandoná-lo. Nem que seja dentro do hospital, dentro de uma instituição que vai cuidar dele. Não, quem tem o dever, a obrigação de cuidar é a família. Tá entendido? Tranquilo? O que você vai fazer? Pegar dos artigos 96 em diante e verificar esses crimes. Por quê? Começar a responder questões fundamentando com esses artigos. Tá entendido? Para encerrarmos aqui, vamos falar rapidamente sobre o plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Por quê? Porque, no final das contas, a legislação existe justamente para o quê? Para coibir esse tipo de prática. Lembra que a gente trabalhou com o conceito de violência contra o idoso lá nas instituições de saúde, que tem o quê? A necessidade de uma notificação compulsória. Vamos dar uma olhada aqui? Foi estabelecido por enfrentamento de todas as formas de violência e de exclusão social contra a pessoa idosa. Lembrando, pessoal, que a exclusão social, muitas pessoas acham que não é um crime. É um crime muito bárbaro, ok? Foi criado para promover ações que levem ao cumprimento do Estatuto do Idoso, do Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento e das deliberações das Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, vejam que aqui, mais uma vez, está a motivação. Por que eu comecei a nossa aula justamente buscando os instrumentos internacionais e demonstrando para os senhores o quê? Qual a influência desses instrumentos internacionais nessa conformação da legislação interna. Então, hoje nós temos esse plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, ok? Quais são as diretrizes de ação? O que é que eu acho que vale a pena, inclusive,
para uma possível redação. Dá uma olhada aqui nas diretrizes de ação do nosso plano. Primeiro, o foco central da atuação deve ser a plena aplicação do Estatuto do Idoso. Então aqui eu acrescentaria a questão da proteção integral, tá? Eu bato nessa tecla e os senhores também baterão. 2. Garantia da presença e do protagonismo do idoso como proponente, participante, monitorador e avaliador das diversas instâncias, porque ninguém melhor do que o próprio idoso para dizer como que está sendo feito o monitoramento. 3. As ações do plano devem ser realizadas dentro de um processo de descentralização, de pacto federativo e de intersetorialidade. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: quando nós falamos de políticas públicas, de enfrentamento de direitos humanos, de políticas sociais, essa palavrinha descentralização, ela é muito importante. A maioria das pessoas acham que uma centralização de políticas públicas gera algo mais efetivo, tendo em vista o controle, a centralidade, o que é uma inverdade, tá, pessoal? Não é assim. Política pública tem que ser descentralizada, óbvio que tem que ter uma articulação, mas não é favorável uma centralização, por quê? Porque somente ao descentralizar é que eu compreendo as necessidades locais, ok? E em quarto, o plano de ação deve ser acompanhado e avaliado desde o início de sua implantação para que o seu monitoramento garanta a factibilidade das propostas, correção de rumos e sua continuidade. Então aqui vocês percebem que o quê? Que é algo que está nascendo, é algo que está sendo implementado e que a previsão é que o quê? Que continue sendo implementado justamente para buscar uma maior factibilidade daqueles direitos previstos no Estatuto. Para fecharmos aqui com chave de ouro, vamos resolver uma última questão, que aí sim você estará motivado, preparado aí para terminar a nossa aula e mandar ver resolvendo. Lembra, quanto mais questões você resolve, mais próximo você está da preparação para o seu concurso e mais próximo você estará da sua nomeação. Vamos responder aqui uma última questão? Vem comigo! Nos termos da Lei 13.146 de 2015, a violência contra a pessoa com deficiência, acarreta sofrimento físico à vítima, não caracterizando-se quando ocasionar sofrimento meramente psicológico. Negativo, lembre-se que aqui tanto é físico quanto psicológico. B. Não engloba uma conduta praticada em locais privados, pois nesse caso o ato criminoso sofre outro enquadramento legal. Negativa, que é público ou privado. C. Pode ser praticada por omissão. Este é o gabarito da questão, ok? Por quê? Porque é por ação ou omissão. D. Deve ser comunicada exclusivamente à autoridade policial ou ao Ministério Público, negativo porque é qualquer autoridade do poder público, ou será objeto de notificação facultativa pelos respectivos serviços de saúde às autoridades competentes, negativo porque a notificação é compulsória. Aí você vai olhar aqui e vai falar assim: ué, professora, mas essa é uma aula sobre o Estatuto do Idoso. Por que que aqui você trouxe uma questão sobre a Lei 13.146, que é a lei que trata sobre as pessoas deficientes? Justamente para mostrar para os senhores que o entendimento é muito parecido. Justamente para motivá-los a estudar essas duas legislações especiais em conjunto, porque da mesma forma que eu tenho que enfrentar a violência contra o grupo dos idosos, tendo em vista a vulnerabilidade desse grupo, o grupo das pessoas deficientes também possui essa vulnerabilidade e, portanto, você acaba o quê? Associando os dois grupos e fica a minha dica final. Pegue essas duas legislações e verifique as sobreposições. Exemplo, essa última que fala que a notificação tem que ser compulsória. É a mesma coisa para o Estatuto do Idoso, é a mesma coisa para deficientes. A questão que fala que tem que ser por ação ou omissão, a mesma coisa nos dois. A questão que fala que o sofrimento pode ser físico ou psicológico, a mesma coisa para os dois. E dessa forma você já faz o quê? Você já mata os dois tópicos, as duas legislações de uma vez só. Isso é importantíssimo nesse processo onde você vai ter que o quê? Organizar informações para caber o máximo possível dentro aí, ó, do seu disco duro. Pessoal,
Agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui ministrando para os senhores essa matéria que eu tenho tanto apreço, que é a busca pela defesa dos direitos humanos, sobretudo dessa população tão especial que é a população dos idosos. Lembrando que um dia todos nós chegaremos lá e quando chegar a nossa vez, nós também iremos querer uma longevidade com qualidade de vida, de preferência nomeado aí no nosso concurso público de foco de perspectiva. Continuem firmes nos estudos, desejo a todos muita força, muita resiliência, muita calma nessa hora, foca, vai, por quê? Porque todos conseguem e a sua hora chegou. Até a próxima!